Olá, candidato, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao CPTEC. Eu sou o professor Luiz Antônio. Na aula de física de hoje, nós vamos iniciar os conceitos sobre um movimento muito importante que é muito cobrado em avaliações, é muito cobrado em provas de concurso público, que é o movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele que tem uma característica muito importante, que é a sua velocidade. Toda vez que se fala em movimento uniforme, nós estamos falando de velocidade constante. Então, é muito interessante que você tome nota disso, que você anote aí no seu papel. Falou em velocidade constante, estamos falando de movimento uniforme, tá bom, pessoal? E ao mesmo tempo, claro, essa velocidade, como ela é constante, ela não pode ser zero, tá legal? Falou então em física, está estudando cinemática, velocidade constante, movimento uniforme. Alguns livros colocam dessa forma aqui para você, ó, MU, tá bom? O MU, não é isso? Futuramente nós vamos estudar também o MOVE, que é o movimento uniformemente variado, mas vai ficar para uma outra aula, beleza? Então você que é estudante de física, você que é aluno de nono ano, aluno do primeiro ano do ensino médio, vai fazer prova aí da aprendiz de marinheiro ou da EAR, esse tipo de movimento é muito cobrado em prova, tá legal? Para iniciar o estudo de movimento uniforme, claro, já sabendo que a velocidade ela deve ser constante nesse tipo de movimento, nós vamos falar de movimento progressivo e movimento retrógrado. É muito importante você saber esses dois conceitos também. E nós vamos auxiliar aqui com uma reta numérica para entender esses dois tipos de movimento. Essa reta numérica nós temos aqui as posições. Suponhamos que essas posições aqui, elas estejam em metros. Então, todos esses valores que você está vendo aqui estão em metros. Aqui nós temos a origem da orientação, que é esse pontinho zero aqui, e para o sentido da direita, tá vendo? As posições vão aumentando. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Então, suponha que o corpo ele esteja parado na posição 9 metros, está aqui. Se esse corpo começar a se movimentar e se esse movimento for em velocidade constante para o sentido positivo da orientação, a gente diz que esse corpo ele está em movimento progressivo. Claro, a velocidade dele é constante, então ele está em movimento uniforme e o seu movimento é classificado como movimento progressivo. Agora, se o corpo se movimenta contra a orientação positiva da trajetória, nós dizemos que o movimento desse corpo é chamado de movimento retrógrado e a velocidade vai precisar de um sinal para indicar esta orientação. Como assim, Luiz? Sim, velocidade, como é uma grandeza vetorial, precisa de um sinal para representar a direção ao qual essa grandeza se encontra. Então vamos repetir o exemplo. Um corpo está parado agora, só que na posição 9 metros aqui da nossa reta orientada. Agora o corpo ele vai começar a se deslocar no sentido negativo, ou seja, contra a orientação positiva da trajetória. Então o movimento desse corpo é classificado como movimento retrógrado, tá bom? E a sua velocidade ela vai ser menor que zero. Ou seja, a sua velocidade vai ser representada por um sinal negativo. Então, quando o corpo tem velocidade, por exemplo, de 3 metros por segundo, observe que 3 é um número positivo. Significa que esse corpo está se movimentando no sentido positivo da trajetória, tá bom? Agora, se um corpo tem velocidade de menos 1 metro por segundo, isto significa que o corpo está se movimentando no sentido negativo da orientação da trajetória, tá bom? Você pode achar estranho, não é? Poxa, Luiz Antônio, mas velocidade negativa, existe isso? Sim, existe isso, porque velocidade é uma grandeza vetorial, ela precisa de um sinal para ficar definida, tá bom, pessoal? Posição inicial
e posição final de um corpo. Suponha que um ponto material, quando a gente fala ponto material, é que as dimensões desse corpo, elas são desprezíveis, tá bom, pessoal? Você tem que considerar apenas como um pontinho. Então, suponha que o corpo saia aqui da posição 10 metros, tá vendo? E se desloque até a posição 15 metros. Nós dizemos que a posição inicial desse corpo, representado por S0, é igual a 10 metros. E dizemos que a posição final desse corpo, representado por S, é igual a 15 metros. É muito importante também você saber a definição de posição inicial e posição final para a resolução de questões de cinemática, ok? E a função horária da posição no movimento uniforme? Como é que a gente representa a função horária? A função horária, também chamada de equação horária, tá bom? Em alguns livros utilizam função horária ou equação horária da posição no movimento uniforme. Então, quando você está falando de movimento uniforme, nós já sabemos que a característica principal é que a velocidade ela é constante, ou seja, significa que a velocidade ela não muda à medida que o tempo varia, ok, pessoal? E a equação é essa aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Por que é chamada de equação horária? Porque depende do tempo, pessoal. Então, nessa equação, nós temos que o S é chamado de posição final, como nós vimos anteriormente aí. Então, vou escrever aqui. Eu espero que você também esteja anotando no seu papel aí. Esse S0 que você está vendo aqui, ó, ele é a posição inicial do nosso corpo. Vou escrever aqui, posição inicial. Esse V que você está vendo aqui é o V de velocidade. Lembrando que essa velocidade, ela sempre vai ser constante. E esse Tzinho que você está vendo aqui é o tempo. Ou seja, a posição de um corpo, ela depende do tempo que esse corpo está se movimentando. Por isso que se chama função horária ou equação horária da posição no movimento uniforme. Pessoal, vamos a um exemplo. Um corpo parte da posição 7 metros com velocidade constante de 2 metros por segundo. Primeira pergunta: qual a posição desse corpo em função do tempo? Pela nossa reta numérica aqui, nós percebemos que a posição 7 metros está aqui, ó. Então, o corpo vai partir desse ponto aqui e ele vai se movimentar com velocidade constante. Isso é muito importante, porque esse trecho aqui de velocidade constante é exatamente o que vai caracterizar o movimento uniforme. E esse corpo vai se deslocar com uma velocidade de 2 metros por segundo. Se a velocidade é positiva, pessoal, significa que ele está se deslocando no sentido positivo, ou seja, a favor da trajetória positiva. Qual a posição desse corpo em função do tempo? De acordo com os dados do problema, nós podemos concluir que a posição inicial do corpo é 7 metros e a velocidade é 2 metros por segundo. Isso está no texto, não é verdade? Logo, como a equação horária da posição de um corpo no movimento uniforme é essa aqui, ó, S é igual a S0 mais VT, basta substituir os dados da questão. Então, nós temos S é igual a 7 mais 2t. Acabou. Então, essa daqui é a resposta da primeira pergunta do nosso problema. A posição desse corpo em função do tempo está aí. É 7 mais 2t. Esse t aqui que você está vendo é exatamente o tempo, que vai variar.
Para cada intervalo de tempo diferente, esse corpo ele vai ter uma posição diferente aqui na nossa reta numérica, não é verdade? Ou seja, depois que esse t aqui for 1 segundo, a posição do corpo será aqui na posição 9, porque se passaram 1 segundo, a velocidade do corpo é 2 metros por segundo. Após 2 segundos, a posição do corpo será aqui, ó, 11 metros na nossa reta numérica. A segunda pergunta do nosso problema é: qual será a sua posição no instante t igual a 6? Olha que tranquilo. Basta utilizarmos a equação horária que nós já temos e substituir, ó, no lugar desse tzinho aqui, que é tempo, substituir por 6 segundos, que é exatamente o que o problema te pergunta. Logo, nós temos S igual a 7 mais 2 vezes 6, ou seja, 7 mais 12. 7 mais 12, 19, acabou. Então, 6 segundos após o movimento, após o corpo ter iniciado o seu movimento, ele estará na posição 19 metros, ok? Olha a outra pergunta, olha que interessante. Em quanto tempo esse corpo passará pela posição 19 metros? Nossa, nós acabamos de calcular. No item anterior, nós sabemos que no instante t igual a 6 segundos, o corpo estará na posição de 19 metros. Então, quando ele te pergunta o tempo necessário para que o corpo passe pela posição 19 metros, nós já sabemos. É no tempo de 6 segundos. Mas suponhamos que não fosse 19 metros aqui. Você iria utilizar a equação horária da posição. Bom, a equação horária é essa daqui, 7 mais 2t. E você iria igualar a 19, chegando numa equação do primeiro grau aqui, ó. 2t igual a 19 menos 7. Ao subtrair 19 e 7, você vai encontrar 12. E aí você vai encontrar esse tempo dividindo 12 para 2, ou seja, em 6 segundos o corpo passará pela posição 19 metros. Então, o estudo de movimento uniforme é bem tranquilo. Na próxima aula nós vamos resolver alguns exercícios aí relacionados a esse tema. Um grande abraço